Os ímpios já estão no inferno. As pessoas que morreram sem aceitar a Jesus Cristo e a viver a vida e o comportamento ensinado por Jesus, ao morrer já vão instantaneamente para o inferno. Eles já se encontram em tormento, em fogos e em sofrimento. Neste vídeo vamos tratar sobre este assunto. Antes peço que você deixe seu like, curte, comente e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que tem dúvida sobre essas questões que a gente encontra na Bíblia. São temas de doutrina muito comentado e também debatido em vários temas de debates cristãos. Então vamos falar sobre a questão do inferno. Se o inferno já existe neste exato momento ou ele ainda irá existir. O que a Bíblia fala sobre essa questão. O castigo é no dia do juízo. Pedro não poupou clareza em se tratando de negar completamente a imortalidade da alma. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, lemos que o Senhor sabe entregar o devoto fora das tentações e reservar os injustos para o dia do juízo, para ser punido. Os ímpios não estão já sendo punidos, eles estão reservados para o dia do juízo, em que aí sim serão punidos. Se eles estão reservados para o dia em que serão punidos, é porque não estão sendo punidos nem atormentados ainda. Se eles já estivessem queimando em algum lugar, já estariam sendo punidos. À luz desse texto bíblico tão ferrenhamente contra a punição atual dos ímpios, algumas traduções, como a Almeida Atualizada, tomaram a liberdade de traduzi-la da seguinte maneira, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados. Contudo, essa tradução não corresponde com o original grego, mas sim com as pretensões dos defensores da imortalidade da alma, que é aquela doutrina que diz que a alma sobrevive depois, quando sai do corpo. Depois da morte, a pessoa perde o fôlego de vida que volta para Deus, o corpo vira um cadáver e a alma, em um espírito desencarnado, uma entidade sobrenatural com personalidade, ela acaba existindo em algum lugar, ou já no paraíso ou já no inferno, como um espírito desencarnado, como a gente vê em filmes de fantasma de Hollywood. Esta é a doutrina da imortalidade da alma, que é uma doutrina antibíblica, que diz que os ímpios já estão sendo castigados agora, neste momento. O original grego traz o kolazone menou, ou trene, reservados para condenação. E as palavras gregas empregadas no verso mostram que é quando se dará essa punição, o dia do julgamento, da condenação. É impossível que algum tradutor bíblico tenha falhado na tradução deste verso de forma não intencional ou acidental, sendo que ele é de tão fácil tradução, e assim é feito pelas melhores versões do mundo, como a versão inglesa King James, conhecida mundialmente pela sua tradução fiel aos originais da Bíblia, traduzindo este verso da seguinte maneira: o Senhor sabe como livrar os piedosos da tentação e reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. Essa tradução correta também é a mesma tradução das melhores versões do mundo, como a tradução de Reina Valéria da Espanha, que assim traduz: o Senhor sabe livrar da tentação os justos e reservar os injustos para serem atormentados no dia do juízo. Mais traduções que trazem que os injustos só serão punidos no dia do juízo, além do próprio texto original no grego, de acordo com a concordância de Strong. Essa lógica de Pedro é como um golpe de morte na visão tradicional e comum que se tem do inferno, onde todos os não salvos já estariam entre as chamas de um fogo devorador neste exato momento, sofrendo pelos seus pecados, ao passo que os justos já estariam na glória. Pedro, neste verso, especificamente, não fala nada sobre a condição atual dos salvos, porém, nos dá uma pista importantíssima que nos ajuda a refutar a tese da imortalidade da alma, que os ímpios não estão sendo castigados ainda. Tal castigo é futuro, não é algo que já esteja em andamento. Os ímpios estão reservados em suas sepulturas para o dia do juízo, na segunda vinda de Jesus Cristo, quando ocorre a ressurreição.
em que serão castigados. A doutrina pagã da imortalidade da alma tenta a todo custo reverter este raciocínio, tentando nos convencer que o caso dos ímpios já é atual e que depois do juízo apenas haverá uma continuação deste tormento já existente. Nada que esteja mais longe da teologia de Pedro, onde vemos que a punição e o castigo é algo lançado no futuro e que os ímpios estão reservados para sofrer e não que já estejam sofrendo neste momento. A punição dos ímpios é um acontecimento futuro. Vamos estudar essa questão. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Pedro reafirma sua crença com relação ao destino final dos ímpios. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá com os ímpios. Reduzindo as cinzas, que péssima figura de linguagem para alguém que terá uma vida eterna no inferno. Por meio deste texto, percebemos que, além da redução às cinzas por parte dos ímpios, o que de modo algum se relaciona a uma imortalidade, como ensina os dualistas, o apóstolo Pedro é claro em referir-se à punição dos ímpios como algo futuro. Novamente, a confirmação de que os ímpios não estão queimando ainda. Se os ímpios já estivessem sendo castigados e sofrendo no presente momento, Pedro escreveria que está acontecendo aos ímpios e não daquilo que acontecerá aos ímpios. O apóstolo deixa mais do que claro que o tempo dos ímpios será castigados no futuro, do que acontecerá com os ímpios e não daquilo que já está acontecendo com eles. Não resta sombra de dúvida nenhuma que, na visão de Pedro, a punição ou castigo e destruição dos ímpios sempre foi considerado um acontecimento futuro, que lhe será e está reservado para acontecer no dia do juízo, que corresponde à ressurreição dos mortos e à segunda vinda de Cristo, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 ao 23. Isto se confirma nas palavras de Pedro na segunda epístola. Lá diz, no capítulo 2, versículo 12 ao 17, na segunda carta de Pedro: estes são fontes sem águas, névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado o negrume das trevas. Os pecadores estão reservados para o castigo final, intitulado Negrumes das Trevas, para o dia do juízo, ou seja, não estão queimando ainda. Ele jamais fez menção ao inferno de fogo em atividade. Pelo contrário, intitula os ímpios como reservados para serem castigados no dia do juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Para que o que acontecerá aos ímpios. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, aos quais está reservado o negrume das trevas. Nada disso condiz com o fogo eterno em andamento, mas com um acontecimento futuro que ainda não lhe sobreveio. Então esse ensinamento que diz que os ímpios já estão neste momento no inferno, ele é muito entrelaçado e agregado com a doutrina antibíblica da imortalidade da alma, que é uma doutrina pagã que veio de Sócrates, que no caso os gregos acreditavam nessa questão. Isso adentrou no cristianismo, de que o corpo, existe o corpo, a alma e o espírito. O corpo é um cadáver. Quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, que é o espírito, ele se tornou uma alma vivente. Teve a consciência, a junção do corpo com o ruache, o fôlego de vida, que é o espírito. O ser humano se torna uma alma vivente, com personalidade e consciência. Depois que ele morre, o fôlego de vida o deixa, vai para Deus e o corpo vira um cadáver. Tendo essa divisão dos dois, corpo e espírito ruache, não existe mais alma nem consciência. Só no dia da segunda volta de Jesus Cristo, quando se unir o corpo e o espírito, vai ter novamente a alma para ser julgado, ou para o paraíso, a vida eterna, que vai ser aqui na terra, um novo céu, a nova terra, depois do milênio. Vamos fazer um vídeo explicando essa questão, ou para o juízo eterno, para o lago de fogo e enxofre, que ele vai com o corpo, no caso com o fôlego de vida que vai voltar para ele, ele vai voltar a ter consciência com o corpo, será julgado e lançado no lago de fogo e enxofre para sofrer as consequências. Aí sim, não neste momento, pois esse ensinamento está entrelaçado
com a imortalidade da alma, que a gente já refutou também em outro vídeo, falando sobre essa questão mais especificamente e mais aprofundadamente, sobre a questão de que alguns cristãos, ainda das igrejas tradicionais e de outras religiões, até mesmo dentro do cristianismo e do protestantismo, catolicismo, alguns acreditam nessa questão da imortalidade da alma, que a alma sobrevive depois da morte com consciência, no caso como um espírito desencarnado, como existe no filme de Hollywood, aquele Ghost, o outro lado da vida, quando aquele ator, o personagem principal morre e vem o espírito desencarnado lá, que fica com uma alma penada, imaterial, invisível, intangível, vivendo lá pelo mundo. Já no cristianismo, acredito que aquele espírito desencarnado já vai para o inferno, para viver o tormento já em andamento, para no dia da segunda volta de Jesus Cristo, aquele espírito retornar ao corpo, ele sobreviver novamente e ser julgado de novo para ir para o lago de fogo de enxofre. Acaba sendo até, no caso, uma questão ilógica, a questão da doutrina antibíblica da imortalidade da alma. Então espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Peço que leiam a segunda carta de Pedro, onde fala sobre isso, também os evangelhos. A gente vai trazer aqui mais vídeos com os textos bíblicos explicando melhor a questão do estado atual da morte e também da imortalidade da alma. Espero que todos vocês gostem, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.